Boa tarde, meus amigos. Parte 5 sobre ressurreição. Segundo N.T. White, ele vai dizer, segundo estudos recentes sobre a crença antiga dos israelitas acerca da vida após a morte, existiam 3 tipos de crença, ou 3 perspectivas, 3 modos de perspectiva acerca da vida após morte. A primeira crença era uma crença mais arcaica, que existia pouco ou quase nenhum tipo de esperança em uma vida de alegria após a morte. O Sheol tragava os mortos e mantinha esses mortos numa escuridão. Os textos vão dizer que jamais permitia voltar para a vida. Eu vou ler alguns textos aqui. Jó, capítulo 7, 9 ao 10, vai dizer: assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Salmos 6 e 5 diz: quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? É uma pergunta. Eclesiastes 9 e 10 vai dizer: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. O segundo tipo de crença de vida após a morte era justamente a crença de que depois de você viver uma vida longa e feliz aqui, você iria viver junto com os patriarcas no seio de Abraão. Esse segundo tipo de crença acerca do seio de Abraão, ele só aparece no Novo Testamento, em Lucas 16 e 22. Vai dizer que tinha chegado o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Mas isso é uma crença que aparece lá no Novo Testamento, somente em Cristo. O terceiro tipo de crença sobre a vida após a morte, ele aconteceu quando alguns israelitas piedosos começaram a dizer que o poder de Deus era tão forte que aquilo que eles desfrutavam aqui nessa vida presente não poderia encerrar com a morte. Porém, o momento em que essa crença começou a ser considerada, não se tem datações específicas sobre quando isso começou a ocorrer. Mas a partir daí surgiu uma outra crença de que os mortos seriam ressuscitados. Daniel 12 e 2 é onde vai começar a ser falado de forma mais direta. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Isaías 26 e 19 também diz: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Resumindo, existem 3 tipos de crença após a morte, né? A primeira era que não existia nada após a morte, não existia nenhuma esperança. E a segunda era que existia uma bem-aventurança depois da morte, de uma vida junto com os patriarcas. E uma terceira que vai falar de uma ressurreição corpórea,
que é citada e defendida por Jesus e os apóstolos. Essa crença levava as pessoas a acreditar que depois de um tempo, de um certo período, elas iriam ressuscitar o seu corpo. E essa era uma crença não só defendida por Jesus, pelos apóstolos, mas pelos judeus da época de Jesus, fariseus. Em respeito ao segundo tipo de crença sobre uma bem-aventurança ao lado dos patriarcas, vai existir alguns textos aí que vão dar base para essa questão. Abraão, Isaac, Ismael, Jacó, eles morrem e morrem em paz depois de uma vida longa, feliz aqui na terra. Mas vai ter textos que vai dar base para esse entendimento de que eles agora estariam junto com os patriarcas. Gênesis 15:15. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Gênesis 25:8 descreve a morte de Abraão e vai dizer que ele morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis 35:29 vai falar sobre a morte de Isaac. Ele morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Gênesis 49:33 vai falar sobre a morte de Jacó. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. E esse fim de uma vida plena, de uma velhice, uma vida longa, ele era não só dos pais, mas também dos filhos. Juízes 8:32 vai falar sobre a morte de Gideão, vai dizer que ele morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofrá dos Abiesritas. Em 2 Samuel 7, Deus faz uma promessa a Davi, que é: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Jó 5:26 diz: você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Jó 42:17 confirma isso, e então morreu em idade muito avançada. Salmos 91:16 diz: vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. E isso também é prometido em Isaías 65:20, sobre novos céus e nova terra. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos será ainda jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Zacarias 8:4, quando fala sobre a bênção do Senhor para Jerusalém, ele diz que homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala, por causa da idade. Havia também uma necessidade de deixar descendência. Quem não deixasse descendência era como se tivesse o nome apagado na história. Por isso, alguns textos vão mostrar que a mulher que era estéril, ela era uma pessoa amargurada. Gênesis 30, verso 1 confirma isso. O texto vai dizer: dai-me filhos, senão eu morro. Salmo 127:3 vai dizer: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então existia essa necessidade de deixar descendência.
Beleza?